boa tarde a todos os nossos amigos encarnados ou desencarnados, já que aqui somos tantos. É sempre uma grande alegria nós podermos retornar a esse lar aconchegante que nos acolhe com carinho, com respeito, com tanta paz. Todas as vezes que nós adentramos aqui, desde o momento que entramos por essa porta, nós já nos sentimos abrigados, socorridos e confortados pela espiritualidade amiga e também por esses nossos amigos trabalhadores encarnados. Então agradecemos com isso, nós elevamos o nosso pensamento em prece e agradecemos em primeiro lugar ao Pai pelo dom da vida, ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos, por tudo aquilo que nos legou e nos lega até hoje. Por nossos queridos amigos espirituais que cuidam de nós 24 horas por dia. E também por todos aqueles nossos irmãos encarregados dos trabalhos espirituais desta casa e de outras casas. Agradecemos muito pela oportunidade de aqui podermos estar, procurando pela nossa própria vontade, sobre os nossos próprios pés, o recurso, o conforto, o esclarecimento, para que possamos ter mais conhecimento e felicidade. Muito obrigada, que assim seja. E nós sempre agradecemos também aqueles amigos espirituais que nos socorrem quando nós estamos preparando o nosso estudo ou quando nós estamos apresentando aqui. Agradecemos muito porque eles sabem a verdadeira necessidade de cada um de nós que aqui se encontra nesse momento, qual é a necessidade que nós temos de aprendizado. Muito mais do que aquele que está aqui no momento apresentando uma exposição. Então agradecemos muito a eles também. E hoje nós vamos falar, desenvolver um pouco, nesses minutos que nós temos, sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós desde já convidamos os amigos, porque eu nunca fui professora, mas eu gosto muito de dar tema de casa, porque até por causa deste título de hoje nós precisamos estudar, precisamos ir até o Evangelho, confirmar, refletir, entender o que vai ser falado aqui. Que no tempo de uma exposição é impossível nós esgotarmos, aliás, seriam muitos dias para nós podermos esgotar um assunto de cada capítulo do Evangelho. E o de hoje, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, nós encontramos no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 24, nos versículos 4 a 8, a seguinte fala de Jesus: Vede que ninguém vos engane. Então, cuidado, que eu não seja eu a enganar vocês, Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Por que enganarão a muitos? Porque muitos se deixarão enganar. E estareis na iminência de ouvir de guerras e relatos de guerras. E que guerras são essas? Desde que o mundo é mundo, nós ouvimos falar de guerras, muitas vezes, quem sabe, nós já não participamos, das nossas outras existências. Mas não são necessariamente apenas as guerras físicas a que ele se refere aqui. Mas também e principalmente as guerras silenciosas. Aquelas que nós travamos conosco mesmos, na nossa intimidade, e muitas vezes com os nossos irmãos perante a humanidade, em todos os sentidos. Essas guerras, elas se originam das chagas morais, velhas, conhecidas nossas, como egoísmo e orgulho. E quando nós passamos a enxergar isso, nós guerreamos internamente, tentando curar essas chagas. Quando nós conseguimos nos conscientizar de que nós precisamos, quando nós começamos a nos conhecer intimamente, nós nos damos conta que nós precisamos guerrear conosco mesmos para tentar eliminar essas chagas, porque nós precisamos das virtudes que substituem essas chagas. Então, é a espada que Jesus falava.
Eu não vim trazer a paz, mas a espada, a divisão. E essa espada não é a espada de metal, aquela que corta fisicamente, né? É aquela que nós travamos dentro de nós mesmos e muitas vezes com os nossos entes amados, né? Então, nós vamos começar a ter aquele confronto entre aquilo que nós desejamos e aquilo que nós necessitamos. E aí Jesus ainda dizia: se voltarão irmão contra irmão, o pai contra o filho, a mãe contra a filha, enfim, sogro, nora, genro, enfim, né? Que nós vemos lá no capítulo Estranha Moral, que é o 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que também é bom a gente dar uma lida, né? Por que isso? Ele não veio trazer a espada da guerra destruidora, mas sim a espada que vai separar os vícios das virtudes, o joio do trigo, enfim. Então, é extremamente necessária essa nossa guerra interior, essa espada, para que nós possamos começar a sair da nossa zona de conforto, da porta larga que nos afasta da verdadeira felicidade. Ai, mas isso dá trabalho, né? É óbvio que dá trabalho, porque nós fomos feitos para trabalhar. Então, aquelas pessoas que no domingo, às 7, 8 horas da noite, já começam a entrar em depressão, porque no outro dia tem que sair para trabalhar. Nós mesmos, né, quantas vezes já sentimos isso, chega um momento em que a gente pensa: dou graças a Deus, porque amanhã eu vou sair para o meu trabalho. Que bom que eu tenho um trabalho. Mas não é só o trabalho do ganha-pão, do sustento material, mas o trabalho que nós deveremos sempre estar executando, e inclusive nós temos condições de fazer isso até quando o corpo dorme, é o trabalho da nossa transformação moral. A nossa conhecida reforma íntima, né? Conhecida porque nos é orientada, não que a gente já consiga fazer 100%, mas nós procuramos, nós buscamos, senão nem estaríamos aqui agora, né? Bom, e continua o mestre: olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em todos os lugares. Todas essas coisas são começo das dores de parto. Vejam como a gente não pode nunca fazer uma interpretação literal daquilo que Jesus nos trouxe, óbvio, né? Bom, então aqui mais alguns destaques. O primeiro: não vos alarmeis, ele nos diz. Ou seja, eu estou aqui para fazer com que vocês fiquem atentos, mas não para que vocês temam, tenham medo de alguma coisa, mas que vocês se preparem para os momentos de dificuldade. É isso que ele quer nos dizer. Pois é necessário acontecer essas coisas. Ou seja, ele está nos avisando para que a gente não seja pego de surpresa, né? Nos preparando o espírito. E um outro destaque importante: quando ele diz que ainda não é o fim, não é o fim do mundo a que ele se refere. Não, não é isso. Ele não se refere ao final da Terra fisicamente, porque isso vai demorar, porque nós sabemos, né, que todos os mundos, todos os planetas, assim como tudo na vida, tudo que é físico, tem ciclos. Nasce, cresce, amadurece, morre, ok? Com todos os planetas isso vai acontecer fisicamente. Um dia muitos já passaram por isso, muitos passarão ainda, né? São os ciclos, mas ainda falta muito para a Terra, não nos assustemos, né? Bom, então nós podemos interpretar esse fim a que ele se refere como sendo, por exemplo, o final de uma determinada fase, de um determinado ciclo, de uma etapa evolutiva, por assim dizer. A transição que nós vivemos atualmente para a transformação da humanidade para compor um mundo de regeneração, que hoje ainda é de expiação e provas, mas em transição. E a gente não vai assistir isso sentado em berço esplêndido.
deitado em berço esplêndido, nós vamos assistir isso como protagonistas. Nós é que vamos transformar esse mundo em um mundo de regeneração. Porque se nós apenas assistirmos, esse mundo não vai nos pertencer. Nós vamos ter que ser realocados depois, na próxima encarnação, para um outro mundo que tenha o nosso formato, a nossa formatação, né? Então, alguns expositores espíritas também se referem a esse fim que Jesus fala como uma finalidade, um objetivo. Também é uma interpretação válida. Por quê? Porque o objetivo não é a destruição, mas sim a transformação. E quando Jesus fala em dores de parto, é óbvio, né? Porque aí os homens que estão aqui vão me dizer, mas o que é que eu tenho a ver com dores de parto se eu sou um homem, né? Bom, hoje sou, mas no passado já fui mulher. Mas o que acontece depois das dores do parto? O parto, né? O parto. E dificilmente uma mãe se lembra das dores do parto com tristeza, com mágoa. Nunca vou esquecer como sofri para parir. Dificilmente vai acontecer isso, né? Por quê? Porque ela tem a recompensa no seu colo ali, horas ou minutos depois das dores. E é uma grande recompensa em tamanho pequeno, mas é um espírito que está sendo emprestado a ela para que ela possa cumprir a sua tarefa, a sua missão de mãe, né? Então, estas dores do parto são dores que são compensatórias depois. Por isso que Jesus fala nisso, porque vai se parir uma nova humanidade, digamos assim, regenerada, né? Depois de tudo isso. Haroldo Dutra Dias, que é um expositor espírita, ele diz assim que falso Cristo não é uma figura mitológica, nem uma figura de um filme da Marvel. É todo ser humano que se propõe a guiar massas e faz o contrário do que Jesus ensinou. Ou seja, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E nós sabemos que Jesus, tudo aquilo que ensinou, em primeiro lugar, ele exemplificou, né? Então, nós sabemos que o exemplo arrasta, então nós precisamos ser questionadores, estar atentos a todos os exemplos que nós vemos, né? E o próprio codificador, Kardec, codificador da doutrina espírita, nos orienta nesse sentido. Questiona, duvida 99 vezes de uma verdade para não aceitar uma mentira. Questiona, estuda, vai atrás, reflete, usa a razão, né? E é esse o perigo quando nós não agimos assim, porque são pessoas comuns, essas pessoas que se intitulam, né, de Cristos, são pessoas comuns. E aqui começa um ponto. Desde o Velho Testamento, nos diz o Haroldo, nos relembra, né, da ação de Elias, de Jeremias, de Isaías, todos os enviados têm advertido a humanidade. Cuidado com a idolatria. Não se idolatra ser humano. A lei de adoração é adoração a Deus e não a pessoas. Então, essa é a contribuição que nós trazemos aqui do Haroldo, porque ele fala muito claro e de palavras muito fáceis para a gente entender, né? Quando essa energia da adoração se volta para pessoas, nós estamos transformando pessoas em falsos guias, em falsos profetas, em falsos cristos. Mas fulano é um excelente orador espírita, ele é praticamente um Cristo. Não, não é. Não é, muito cuidado. Gosto muito das palestras de Beltrano, de Cicrana. Muito cuidado, que bom, aproveita, mas vai lá estudar. E cuidado com os exemplos, né? E os falsos profetas? Seguimos então em Mateus, capítulo 24, agora versículos de 23 a 25, onde Jesus diz: Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não creiam, pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas, e darão grandes sinais e prodígios, de sorte a enganar, se possível, até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito.
Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Quem são os escolhidos? Não é aquele que Deus diz assim, vou sortear fulano e beltrano? Não. Todos somos escolhidos por Deus, porque todos somos chamados. Mas os escolhidos são aqueles de nós que nós escolhemos, que nos colocamos em um lugar de destaque pelo simples fato de termos o desejo de colocar em prática a nossa melhoria, o nosso aprimoramento moral. Então nós é que nos fazemos escolher. E até nós podemos ser enganados, aqui como ele diz, até os escolhidos, né? Ou seja, ele nos diz, quem avisa amigo é. Depois não digam que não avisei, né? É isso que Jesus deixa nas entrelinhas. Então hoje nós já conseguimos entender um pouco melhor essas palavras dele, interpretadas obviamente fora do sentido literal. Por quê? Porque a gente tem que procurar nas palavras dele, colocar lá no contexto daquele momento em que ele viveu, daquele território onde ele viveu, daquela cultura, daqueles costumes, daquele tempo. Então não pode ser no sentido literal a interpretação. Profetas, no contexto de Jesus, na estrutura judaica, seriam aquelas pessoas que trazem ensinamentos porque têm uma conexão com o divino, com Deus, com o Senhor, e não necessariamente fazem predições ou previsões, não são adivinhos necessariamente, né? São aquelas pessoas que têm a autoridade para trazer orientações, porque realmente falam, por estar conectados com Deus, falam em nome da verdade, né? Então, é essa conexão com Deus que permite que o profeta traga ensinamentos, orientações que, em tese, advêm de Deus, né? Então, eles seriam como que representantes de Deus, que, obviamente, inspirariam confiança, segurança, além de ensinamentos e, sobretudo, exemplos de vida. É bem importante esse destaque porque aí então a gente tem a condição de fazer uma correlação com os dias de hoje, em que vivemos a plena transição planetária. Porque então a gente entende a importância de Jesus nos alertar lá no sermão profético que nós não depararíamos apenas com pessoas sérias, mas também nos depararíamos com falsos profetas. São aquelas pessoas que poderiam falsear a orientação que vem do Pai, que vem de Deus. Como diz o ditado, para educar é preciso muito amor, boa vontade, esforço, tempo, paciência, experiência, exemplos positivos e outros quesitos mais. Mas para deseducar basta alguns momentos de invigilância e displicência. É ou não é? Como é que Jesus sabia que isso iria acontecer? Que haveria tudo isso que ele anunciou? Como é que ele sabia que nós seríamos invigilantes, displicentes? Porque ele é um adivinho? Não. Porque ele é um espírito muito experiente. Quando ele participou e coordenou a constituição do planeta onde que hoje viria a ser chamado de Terra, ele já trazia uma imensa bagagem, um imenso cabedal de vivência de não menos que bilhões de anos. Não é qualquer coisa, bilhões de anos de vivência em outros mundos, obviamente, onde ele, como todo e qualquer ser humano criado por Deus, passou por todos os estágios de evolução a que todos nós, sem nenhuma exceção, estamos sujeitos. Então é sempre indispensável a gente lembrar que Jesus não é o filho predileto de Deus, porque na criação divina não existem privilégios de nenhum tipo. É a lei de igualdade.
oportunidades iguais para todos. Ele não foi criado pronto, como muitas pessoas pensam, né? É por isso que ele sabia que o ser humano da Terra, nas suas diversas fases de amadurecimento, iria passar por vários estágios, sim, até chegar um dia ao aperfeiçoamento possível a todos nós. Então, onde ele chegou, nós também chegaremos, fatalmente. Ah, mas eu tenho um pouco de preguiça de evoluir. Ok. O tempo de cada um de nós é respeitado, mas um dia nós vamos sentir falta de evoluir e vamos dar mais um passo à frente. Porque para trás nós não andamos, mas às vezes estacionamos. E às vezes estacionamos por uma década, um século, vários séculos, milênios, sabemos disso, né? Até pelos testemunhos que nós vemos dos nossos queridos irmãos nas reuniões mediúnicas, que eles vêm nos dar grandes ensinamentos. Não é dizer, ai, mas quanto tempo ele estava lá paralisado. Não, ele está aqui me dando um testemunho para que eu não faça o mesmo. Talvez eu já tenha passado pelo que ele passou também, né? Bom, então, esse aperfeiçoamento a que Jesus chegou é atingível e nós todos vamos atingir. Todos, possível a todos nós. Então, Jesus sabia que nós iríamos errar, às vezes iríamos nos comprazer no erro, às vezes iríamos tentar acertar, errar de novo, perder o ânimo, recuperar o bom ânimo. Tudo isso faz parte da nossa longa jornada no decorrer de tantas e tantas encarnações, existências, quantas forem necessárias, até que se consiga finalmente sedimentar, fortificar as nossas virtudes. Nós não temos nenhuma virtude? Claro que nós já temos, mas todas ainda precisam ser desenvolvidas. Nós trouxemos todas em germe, estavam todas escondidinhas lá dentro, lá no espírito imortal. Mas nós precisamos desenvolvê-las, e isso cabe a nós, com o nosso mérito, nosso trabalho, né? Aí então Mateus, agora no capítulo 7, versículos 15 a 20, Jesus nos diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós com vestes de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Por seus frutos os reconhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Dessa forma, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore deteriorada produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem uma árvore deteriorada produzir frutos bons. Simples assim. Toda árvore que não está produzindo fruto bom é cortada e lançada ao fogo. Logo, pelos frutos os reconhecereis. Quais são os frutos desses que se dizem profetas? Quais são os frutos? São frutos bons ou são frutos ruins? Bem, então, o que é que nós estamos vendo? E não é de hoje, mas cada vez mais, em razão da modernização da mídia, do avanço da tecnologia. A gente já pegou um exemplo assim de cara. Abre-se um canal na internet e tem receita para tudo. Para tudo! Para tudo! Pode escrever, pode pedir lá na IA que vai aparecer receita para tudo. Remédio caseiro, suplemento, alimentação saudável, exercício físico e, como não poderia deixar de ser, os profetas da atualidade nos trazendo alertas de terror ou nos dizendo: relaxa e aproveita, faz o que tu tem vontade. Então, eles estão em todas as áreas, nas ciências, na política, na religião, etc. Em todas as áreas. E o mais complicado, cada um daqueles divulgadores que se diz profissional de determinada área, e aqui nós não precisamos citar quais são esses profissionais, nos garante que tal tratamento, ou tal alimento, ou tal exercício é o mais eficaz, e que os outros que andam por aí não são bons, não prestam. São até prejudiciais. Bom, a gente vê médico falando, que na verdade a gente não tem como, teria que conferir se realmente aquela pessoa que está ali falando é médico mesmo, vai lá no CRM, não sei como é que a gente faz isso, para conferir. Porque tem coisas que a gente ouve da boca de alguns profissionais que a gente não acredita,
Porque parece que falta ética, e hoje se fala tanto em ética. E aí vem então um cardiologista, digamos, né? Uma hipótese. Um cardiologista, não. Tu tens que caminhar diariamente, tu tens que caminhar tantos minutos por semana, porque a tua glicose está alta, porque o teu colesterol está assim ou assado, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. E tu não precisa tomar remédio nenhum. Aí vem outro e diz, olha, tu toma remédio, porque senão ninguém pode se responsabilizar se tu vais ter um infarto, um AVC, alguma coisa assim, e tu não precisa nem caminhar, mas tu precisa tomar o remédio. Aí vem o outro e diz, não, mas tal ginástica, olha, se fizer tal ginástica a partir de segunda-feira agora, um novo plano, tu vai ver que isso que te mandam fazer, de caminhar todo dia, caminhar envelhece. É claro que vocês já devem ter visto isso até no Instagram. Caminhar envelhece. Gente, em que a gente tem que acreditar? Em que nós podemos acreditar, tá? Bom, então, meus amigos, eu devo confessar que quando eu vejo um falando uma coisa e o outro outra, eu já nem continuo escutando, porque eu prefiro me manter aquém daquilo ali, longe daquilo, né? Mas isso é uma coisa minha. Mas então, como é que nós podemos permanecer ilesos, incólumes a toda essa gama de apelos que vem de fora, essas influências que vêm de fora? E nós já temos algumas décadas de vivência aqui na Terra, né? A maioria de nós que estamos aqui. Imagine então as nossas crianças, os nossos adolescentes, que também estão quase que totalmente submetidos às influências virtuais. Como é que a gente trabalha isso? E aqueles que trazem notícias espirituais? Um alarmando, aterrorizando, outros falando totalmente o oposto. O que a gente faz? Em quem que a gente acredita? Quem é que é o falso profeta e quem é o verdadeiro profeta? É quando chega o momento de nós relembrarmos das lições do mestre, né? Toda e qualquer resposta nós encontramos, e eu trouxe para mostrar para vocês que o meu é o evangelho, tem o evangelho dos humildes e tem o evangelho dos míopes, que é o meu, né? Que é bem grandão, então não dá para dizer assim, eu tenho dificuldade para ler. Esse aqui dá para ler até sem óculos. Bom, Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz, que nos traz passagens, parábolas, que estão no Novo Testamento, porque a doutrina espírita em nada contradiz as lições de Jesus, pelo contrário, ele vem trazê-las, explicá-las, interpretadas de maneira que nós conseguimos entender mais facilmente. Se nós fizermos uma leitura atenta, nós vamos encontrar o que nós precisamos, no exato momento em que nós precisamos. E aí tem gente que diz assim, é o acaso, eu abri ao acaso. Jesus, mas isso aqui é para mim. Gente, pode abrir 50 vezes que qualquer coisa aqui vai ser para nós. É a necessidade do momento, a prece, eu preciso, todos precisamos. Aí a gente abre aqui reconciliação com os adversários, quem não precisa? Quem não precisa, né? Eu tô abrindo assim, ó, aleatório. A porta estreita, acabamos de falar que nós gostamos da porta larga, que é fácil, né? E aqui ele vem nos ensinar que a porta estreita é a que vai nos conduzir ao caminho melhor, a da nossa plenitude e felicidade, né? Bom, então assim, mais precisamente no capítulo 21, que trata do tema que nós estamos estudando hoje, nós vemos as mais sábias recomendações dos espíritos, que são os verdadeiros emissários do amor e da verdade junto com Jesus. Ali não tem falso profeta, ali no Evangelho. Não tem. Às vezes nós não queremos aceitar determinado ensinamento que caiu ali para nós. Não, mas isso aqui não é para mim, né? Principalmente quando as pessoas fazem o Evangelho no lar, às vezes elas dizem, viu fulano, olha aqui, isso aqui é para ti, ó. A gente nunca pega pra gente, né, as coisas, mas é para nós. Então, mesmo que a gente às vezes se coloque meio desconfortável perante aquele ensinamento que vem ali para nós, mas ele é que é a garantia de que nós vamos acertar o nosso caminho, né? E nós não podemos esquecer também que nós temos a liberdade de escolha, a liberdade de ação, mas que as consequências de todas as nossas escolhas são de nossa inteira responsabilidade.
Por isso é importante nós sabermos exatamente a quem nós seguimos. A Jesus, guia e modelo da humanidade, exemplo, ou os falsos cristos e falsos profetas que andam por aí? Não, mas isso aí o Kardec está ultrapassando. Não, o evangelho já não é mais isso. Não, agora é outra coisa diferente. Cuidado, meus queridos, muito cuidado. Muito cuidado. Quando as pessoas dizem Kardec está ultrapassado, é assim, Kardec não é o dono da doutrina espírita, só para lembrar, ele é o codificador que fez esse grande favor para a humanidade de codificar a doutrina que é dos espíritos, né? Bom, então, no livro Caminho, Verdade e Vida, nós temos aqui um ensinamento de Emmanuel, pela caneta do querido saudoso Chico, no capítulo, para quem tem o livro, capítulo 159, a quem segues? Bem a calhar com o nosso assunto, né? Então, Paulo, lá na Epístola aos Efésios, ele diz, mas vós não aprendestes assim a Cristo. O homem, como é natural, encontrará diversas sugestões no caminho. Não somente do plano material receberá certos alvitres tendentes a desviá-lo das realizações mais nobres. É coincidência o assunto de hoje? A esfera invisível imediata ao círculo de suas cogitações igualmente pode oferecer-lhes determinadas perspectivas que se não coadunam com os deveres elevados que a existência implica em si mesma. O que é isso aqui? Influência espiritual. Claro que tem os falsos profetas na erraticidade também. Vocês vão ver isso no Evangelho nesse capítulo. Os falsos profetas da erraticidade, do mundo espiritual. Aquelas influências que nós recebemos e que nós acatamos e agasalhamos e acabam virando numa obsessão, né? Na consideração desse problema, os discípulos sinceros compreendem a necessidade de sua centralização em Jesus Cristo. Quando esse imperativo é esquecido, as maiores perturbações podem ocorrer. O aprendiz menos centralizado nos ensinos do mestre acredita que pode servir a dois senhores e por vezes chega a admitir que é possível atender a todos os desvairamentos dos sentidos, sem prejudicar a paz de sua alma. Justificam-se para isso em doutrinas novas, filhas das novidades científicas do século, valem-se de certos filósofos improvisados que conferem demasiado valor aos instintos, mas chegados a esse ponto, preparem-se para os grandes fracassos, porque a necessidade de edificação espiritual permanece viva e cada vez mais imperiosa. Poderão recorrer aos conceitos dos pretensos sábios do mundo, entretanto, Jesus não ensinou assim. Então, esses pretensos sábios do mundo, nós podemos dizer que são os falsos cristos, os falsos profetas, ou seja lá o que for. Será que nós queremos cair numa cilada? Parece que não, né? E Jesus, lembrando mais uma vez, porque a gente só falando no que Ele nos trouxe, só falando um pouquinho do que Ele nos trouxe, a gente já enche o nosso tempo com muita positividade. Lembrando então, mais uma vez, que Ele nos falou, a cada um segundo as suas obras. Então, eu tenho livre-arbítrio, eu escolho a minha obra, mas a consequência da minha obra vai ser aquilo que eu mereço, aquilo que eu fiz por merecer. Que nós possamos fazer por merecer um planeta maravilhoso, lindo, de regeneração. Que a nossa obra seja a mais positiva possível, porque nós temos esse legado desse mestre maravilhoso. Muito obrigada a esse mestre e obrigada pela atenção de todos. Então vamos com o nosso pensamento em Jesus ainda agradecer por essas oportunidades que temos de refletir a respeito dos seus ensinamentos, pelas oportunidades que temos de estudar cada um dos seus atos que nos exemplifica exatamente aquilo que nós devemos fazer. Sabemos que não é fácil, mas pedimos à espiritualidade amiga, ao nosso amigo espiritual, nosso benfeitor, que nós possamos ter no nosso dia a dia a fé, a força e a coragem para enfrentar os nossos maiores inimigos que estão dentro de nós mesmos. Muito obrigada, Mestre, obrigada, Pai,
Obrigada, amigos espirituais, que assim seja.